Ver, tá bom? 10 minutos, você quer apresentar prévia? Você não quer separar uma reunião só para isso? Pode ser. Eu acho que é melhor, hein, Gi? Então tá, pode ser. Que a gente ainda tem um setembro inteiro aí pela frente, dá tempo, né? Então tá, depois a gente conversa. Eu acho que é melhor. A próxima é dia 6 de setembro, né? Depois a gente Sim. tem. Deixa eu olhar no calendário aqui. O que que a gente tem Então, depois? 2 dias de apresentação e encerramos. 6 de setembro, depois 13 de setembro, depois 20 nós encerramos, é isso? Eu vou fazer uma sugestão. Que a gente pegue os dia 6 e jogue para dia 13 e dia 20. É possível para vocês? Dia 6 eu não vou estar em Brasília. Vai ficar muito apertado. Eu consigo, mas vai ficar muito apertado. Pode ser, dia 13 eu estarei. Não estarei dia 20, mas pode ser. Todo mundo que vai apresentar está de acordo? People. Sim. Não. Não tem todos os peoples aqui, né? Não. Tá. Alguém pode mandar aí no grupo e perguntar, gente? Vou mandar, pode Eu deixar. até falaria, vamos deixar gravado e tal, mas eu quero participar, eu quero estar. E aí, a reunião de 6, véspera de feriado, a gente suspende. Tá muito tumultuado para mim. Pode ser? Sim! Então tá bom. Quem vai apresentar hoje? Vamos começar? Eu vou apresentar, é o último capítulo. Tá, Natália, você que me mandou mensagem no WhatsApp, não foi? Foi? Tá, beleza. Só pra você saber que eu vi, eu tô conversando com o Paulo pra gente decidir, tá bom? Tá bom. Mas fica bem tranquila, porque assim, a ideia é que você faça alguma coisa que aproveite o que você fez ao longo do semestre, não é inventar a roda agora, tá bom? Beleza. Então tá bom. Você começa, Não, é você que vai apresentar depois e alguém vem antes? Como é que tá? Eu fiquei com o capítulo 13 e a Lauren tinha ficado com o capítulo 12, mas ela não apareceu e ela não me falou nada, na verdade. Alguém chama Oi, Aline. Alguém chama a Lauren Aline. Eu tô atrasada com você nas coisas do Instagram. Ontem eu fiz um remendo lá, que tá puxado essa semana, mas eu prometo que eu vou voltar, tá? Pra minha vida de blogueira. É só uma pequena crise de identidade que me abateu aqui, mas já tô voltando. Se quiser, eu posso apresentar o capítulo 13 antes, não tem problema. Acho que não faz diferença assim tão grave. Vamos começar e aí depois a gente localiza a Lauren, tá? Vou começar. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Tá, tá transmitindo certinho? Nossa, mas ficou muito lindo. Eu tava com medo de ter ficado horrível, mas Ai, enfim. ficou muito bonito, que gracinha. Perfeito. Tô apaixonada. Ficou Cupido me perfeito. flechou com esse post. O Pedro me flechou também com esse post. Eu amei, Natália, ficou lindo, ficou perfeito. Que bom, gente. Obrigada. Eu vou apresentar o capítulo 13, né, que é o último capítulo do livro da Bell Hooks, que é Destino quando os anjos falam de amor. E aí eu vou começar lendo a primeira citação do livro, que é: amar é o nosso verdadeiro destino. Nós não encontramos o significado da vida sozinhos, por conta própria. Nós o encontramos com outros. E aí esse capítulo vai focar, né, em como o outro tem um papel ativo na nossa jornada de descoberta. E aí esse destino na nossa vida ser o amor, né, é o nosso destino como sociedade de amar e ser amado. E aí a Bel, no início do capítulo, né, ela vai fazer uma representação dos anjos como seres de luz e de amor. E aí ela fala que quando a gente se direciona, né, para essa luz e para esse amor, nós vamos evocar o nosso crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele vai revelar um desejo que é coletivo, um desejo social, de regresso ao amor. Mais na frente do livro, ela vai falar de uma ferida social, que é o desamor, e como isso impacta no nosso reconhecimento como pessoas amorosas.
E aí a narrativa do livro traz Jacó, que é um personagem bíblico, né? E o seu confronto com o anjo para representar o nosso desenvolvimento psicológico e crescimento espiritual. E aí é interessante observar que para Jacó se unir ao amor de Raquel, vão ser necessários 7 anos de trabalho duro, luta e sofrimento. E isso demonstra que para a gente ser capaz de amar verdadeiramente, é necessário um crescimento psicológico. E que esse crescimento psicológico vai estar envolto de a gente abraçar a nossa natureza selvagem, as nossas feridas e a nossa criança interior, e caminhar para a nossa autorrealização. Mas, ao mesmo tempo, encontrar essa alma gêmea, encontrar o amor, não significa o fim dessa jornada de autoconhecimento, mas é o ingresso em uma nova jornada. E aí ela fala que o amor não acaba com as dificuldades. Ele vai nos dar meios, né, para lidar com essas dificuldades de uma forma que aprimore o nosso crescimento. E que ela até fala que por ter trabalhado e por ter esperado o amor, é que Jacó se tornou psicologicamente forte para ingressar numa nova jornada de autorrealização. E aí ela fala que nessa jornada a gente vai precisar enfrentar os nossos medos, os nossos demônios, né, o nosso self sombrio. E quando eu estava lendo, eu até lembrei de um vídeo do Yoda, não sei se vocês já viram, que ele está brigando com o eu sombrio dele. E aí, para ele ganhar essa luta, ele precisa reconhecer que o eu sombrio faz parte dele, né, que compõe ele como ser. E aí, essa luta, né, com a nossa escuridão, muitas vezes vai ocasionar vergonha. Mas para dar seguimento, eu só queria ler essa passagem que eu achei muito, muito legal do livro, que é: a paz não é o oposto do desafio e da dificuldade. Entendemos que a presença da luz não é o resultado do fim da escuridão. A paz ela é encontrada não na ausência de desafios, mas em nossa capacidade de estar em dificuldade, sem julgamento, preconceito e resistência. Descobrimos que temos a energia e a fé para nos curar e para curar o mundo, estando de coração aberto nesse movimento. E aí, como eu falei, que essa luta ela causa ferimentos, causa, né, angústias, e que a sociedade muitas vezes recebe essas nossas feridas com uma forma maldosa, né, com a culpabilização. E essa culpabilização vai gerar uma vergonha, né, em nós de expor essas feridas. E isso que evidencia o problema social do desamor. E pensando assim, eu refleti muito que a sociedade culpabiliza muito as mulheres e a gente sente vergonha de praticamente tudo, né? Vergonha de trabalhar e deixar os cuidados de casa, né, em segundo plano. Se a gente coloca os cuidados da casa em segundo plano, é a nossa carreira, né? Os cuidados da casa em primeiro plano e a nossa carreira em segundo, nós também somos culpabilizadas. E essa vergonha, né, imposta pela sociedade, impede que as pessoas busquem a cura, porque a gente se direciona apenas para a repressão e a negação dessa dor. E ela traz a confrontação construtiva como o guia para a nossa cura, né? Então, a gente confrontar nossas feridas, o nosso eu, mas sempre pensando na nossa responsabilidade em relação a isso, é que vai estar no processo de cura, que a gente vai identificar e entender e abraçar realmente quem a gente está se construindo. E aqui eu gostei muito porque ela traz os anjos muito nesse papel místico, né? E em um momento ela traz uma fala da Alice Miller, que fala quem são esses anjos, esses seres angelicais, que ela coloca que é qualquer indivíduo que ofereça esperança, amor e orientação para uma criança ferida em qualquer ambiente disfuncional. E nessa jornada de Jacó, né, ele, antes de encontrar o anjo, ele pede por orientação. E ele escuta a sua voz interior. E muitas vezes, na nossa jornada, a gente não escuta a nossa voz interior. A gente minimiza ela, silencia ela, e
E muitas vezes outras pessoas, né? O outro é que faz esse papel de aconselhamento, de orientação e de guiar nesse caminho. E ela coloca como seres iluminados, uma testemunha iluminada, que são aquelas pessoas que vão estender a mão para você em momentos de dificuldade. E ela coloca, né, a infância como um momento no qual muitas vezes nós somos feridos e que essas feridas vão impactar na nossa vida adulta. E ela traz autores de livros que modificaram a visão dela, que construíram ela como ser humano, e ela faz várias citações ao longo do livro. E ela coloca que compreender o medo que vai perpassar esse nosso conhecimento, nossa caminhada para o encontro do amor, faz que a gente supere isso e que entenda que sermos pessoas amorosas, né, ir de encontro ao amor não significa que a gente que nós não vamos sofrer, que nós não seremos traídos, mas que quando em relação às nossas feridas, nós vamos ser capazes de superar, né, que sermos amorosos é sermos capazes de superar essas traições. E isso é que vai possibilitar a gente ouvir as vozes da esperança que fala do nosso coração, que são as vozes dos anjos. E aí ela finaliza com essa frase, que é: quando os anjos falam de amor, eles nos falam que apenas amando adentramos um paraíso terreno. Eles nos dizem que o paraíso terreno é o nosso lar e o amor, nosso verdadeiro destino, né? O nosso verdadeiro destino como sociedade é amar e ser amado. E é isso. Comentários, questões? Parou de transmitir? Só uma dúvida. Não, você está me transmitindo aí. Ai, como que eu paro de Vai transmitir? lá do lado de sair e aperta no xizinho parar. Esse aqui? Não. Você está vendo a sua tela de exibição? Isso. Aí, ó, agora troca para a tela do meio. Isso. Aí agora lá em cima você vai. Do lado de sair tem parar de compartilhar. Ah, tá. Aí, Pronto? pronto. Gente, tem uma crítica feita a esse. A Lauren chegou ou não? Lauren? Não. A Lauren tá na equipe de quem, gente? Você fala de subgrupo, Carla? Ela tá com a gente, com a Renata, só que eu acho que ela também tá em outro projeto que ela tinha feito uma vez. Alguém chama. Fala. Deixa eu tentar falar com ela aqui no WhatsApp. Peraí. Só que agora eu não tô conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo mais, gente. Estou ficando Posso falar com ela? Você manda? Mando, eu acho que aqui tá mais fácil. Tá. Ficou o último capítulo para ela, porque a gente pode, de repente, fazer, né? E se ela não apareceu ainda, deve ter tido algum imprevisto. Certamente. Mas é porque às Pra vezes ela- ela ainda vai chegar e a gente não atropela, entendeu? Tá bom. Uma das críticas que é feita a esse livro da Bell Hooks, eu estava vendo outro dia, que é como se ela passasse para uma lógica um pouco religiosa, assim. Eu não acho que ela passou por uma lógica religiosa, né? Então a crítica diz, ela se esquiva de fazer uma discussão mais cartesiana mesmo sobre o amor, né? E passa a fazer uma discussão um pouco mais mística. E aí, assim, eu tenho uma crítica à própria crítica, porque quem disse que o amor é para ser discutido dentro de uma perspectiva cartesiana e que a perspectiva cartesiana é melhor do que qualquer outra perspectiva, né? Então, para esses críticos aí, críticas, né? Na verdade, foram mulheres que fizeram essa crítica. Eu acho que a gente tem que
que entender que esse paradigma cartesiano, não é a única forma de discutir a realidade, principalmente essa questão dos sentimentos, né? E que vai muito dentro de uma lógica assim, não, o que dá para ser discutido em termos cartesianos, bom, e o que não dá para ser discutido, a gente tem que dar um jeito de discutir, porque senão não, bom. Eu não sei o que vocês pensam sobre, mas eu achei a crítica bastante depondo contra si própria. As críticas, né? Se vocês derem uma olhada aí no Google, críticas, tudo sobre o amor Bell Hooks, vocês vão ver que elas caminham muito para essa tendência. Ô, gente, eu sei que tá no final do semestre, mas vocês podem falar, tá bom? O semestre ainda não acabou, não. A gente ainda pode contribuir. Quero fazer uma crítica à crítica também, dá para me escutar? Aline, pode falar. Eu acho que, lendo o livro, primeiro que eu acabei me apaixonando pela forma como ela escreve. Porque, para mim, dizer sobre o amor de uma forma cartesiana ou técnica é completamente não amar. Você está dizendo de qualquer outra coisa, menos de amor. Porque é um sentimento, ele mobiliza. Não tem como você falar disso sem falar de algo que seja mais subjetivo. Então, para mim, acho que, com certeza, as críticas não a atingem, porque parece que intencionalmente ela escolheu falar dessa forma justamente para depor contra tudo que dizem sobre o amor poder ser normatizado, cartesiano. Então, se ela escrevesse de outra forma, ela estaria escrevendo contra tudo que ela disse no livro inteiro. Exatamente, é uma pegada, uma crítica muito neoliberal também, assim, né? Do tipo, vamos colocar a coisa de uma maneira que seja muito tangível e palpável. E eu acho que de tudo é o que é menos tangível e menos palpável, né? Gi, você ia falar. Eu ia falar que o mérito dela, e até assim pelo título que ela coloca, tudo sobre amor e novas perspectivas, né? Então, assim, o mérito é justamente fazer uma discussão baseada na experiência dela. Em algum momento ela coloca no livro que ela já foi muito condenada, já havia sido muito condenada por se colocar nas situações pessoalmente, né? Dar exemplos pessoais. E eu acho que ela faz um resgate que, a meu ver, bem terapêutico, ela parte da vivência dela de sofrimento para falar sobre essas questões do amor e o tanto que a influenciou, mas que ela conseguiu, por meio desse caminho, a superação, né? Então, eu achei bem interessante, assim. Ela é muito, muito inteligente, né? Muito. A proposta dela desse livro foi bem interessante, bem amorosa, né? Bem amorosa. Bem amorosa com ela mesma, para começar, né? Porque é pegar, assim... Eu acho que chega uma hora na vida intelectual da mulher, não posso dizer pelo homem, vou falar aqui do meu lugar de fala. Imagino que para ela tenha sido, assim, com uma intensidade pior, né, gente? Porque ela é mulher, né? Ela é mulher, lógico, eu também sou mulher, mas ela é mulher negra. E você cansa de se justificar, sabe? E aí a gente passa tanto tempo da nossa vida nos justificando e explicando por que a gente está dizendo o que a gente está dizendo. E aí eu fico pensando assim, como é diferente a forma como a gente se coloca no mundo intelectual e a forma como os homens se colocam no mundo intelectual e como que, de várias formas, até neuroquímicas, a forma como a gente se coloca prejudica a forma como a gente vai se colocar no futuro. Por que eu estou dizendo isso? É assim, a gente está sempre mais insegura do que os homens no geral para poder falar daquilo que a gente pensa, sente, defende, né? Mesmo quando a gente já sabe muito. E também, regra geral, eles, mesmo quando não sabem nada, ou quando estão falando de maneira muito rasa, eles chegam, por exemplo, numa reunião, Marina Maia está aqui para não me deixar mentir, eles chegam, por exemplo, numa reunião e falam como se estivessem trabalhando com o negócio há 20 meses, entendeu? A pessoa não pegou o negócio nem 20 minutos antes da reunião para poder falar e fala como se estivesse falando há 20 meses. E esse jeito de se colocar, essa espécie de empáfia, eu acho que tem algum impacto neuroquímico que faz com que, no final das contas, ele acredite que ele sabe mesmo, né? Tá falando de um negócio que ele mal sabe, mas ele fala de uma maneira tal que, no fim, ele se convence da própria mentira. E a gente não é acostumado a fazer isso, a gente deveria. Eu vi um TED, eu dei uma parada aqui, porque eu tava lembrando desse TED. Eu vi um TED de uma cientista, queria muito recuperar essa mulher, mas enfim, se alguém depois achar aí no Google, manda pra gente.
Eu vi um TED Talk de uma neurocientista que sofreu um acidente e ela não ficou legal da memória, nem dos movimentos e tal. E aí ela resolveu começar a se comportar, era um auto-experimento. Ela resolveu começar a se comportar como se de fato ela soubesse e se ela tivesse poder para fazer aquilo, mesmo estando assim, totalmente prejudicada, super tímida, super comprometida. E o que ela encontrou em termos neuroquímicos é que o fato dela fingir que estava acreditando no que ela está fazendo começa a ativar uma área do cérebro que é a mesma área que seria ativada se ela realmente soubesse o que ela estava fazendo. Aí eu fico pensando, talvez a gente tenha que aprender a fingir um pouco também, né? Que sabe o que está fazendo em termos de empoderamento. Pois bem, eu acho que a Bel não fingiu. Eu acho que ela só cansou tanto de ter que ficar dando satisfação a vida inteira sobre, né, a gente tem que explicar tão esmiuçadamente por que a gente está tomando a decisão do jeito que está tomando, por que a gente está pensando do jeito que está pensando, que eu acho que ela chegou num ponto de fazer as pazes com ela mesma. Falou, ó, que eu pensei isso daqui, entendeu? Quem quiser leia, quem quiser compre, e pronto, acabou. Não vou ficar dizendo por que eu estou pensando o que eu estou pensando. Acho que é muito essa perspectiva corajosa, não só de dizer eu falo do jeito que eu quiser e eu não estudei a vida inteira para poder fazer de outro jeito, mas também uma perspectiva de fazer as pazes consigo mesma, né? Cansei de dar satisfação, estudei pra caramba para poder chegar aqui, e é isso, né? E cheguei aqui e vou falar do jeito que eu quiser. Eu tô quase chegando nesse ponto, gente. Por quê? Porque sim, porque fui eu que disse. Porque pronto, acabou. Né? Uma vez, eu acho que eu já contei isso para vocês. Uma vez eu estava dando aula, eu tive uma epifania no meio da aula, que foi, eu estava falando um negócio, e aí quem falou isso foi fulano, Beltrano, citando, né, os autores. E aí chegou uma hora que eu estava falando um treco que não tinha sido ninguém, que eu mesma tinha pensado, né? Eu falei assim, quem falou isso foi eu. E foi muito engraçado, porque foi uma tomada de consciência, assim, como diz o pessoal da Gestalt, uma awareness, né? Foi uma caída de ficha, assim, de tipo, caraca, né? Para isso que eu estudei, terminei doutorado para poder falar o que eu penso. Afinal de contas, é para isso, né? A gente constrói conhecimento, a gente cria ideias. E eu acho que esse livro é muito isso, né? Esse resgate de um lugar de fala. Né? Que, pô, fui eu que falei, eu posso falar e pronto, acabou. Tem direito, né? A essa voz e quem quiser escute. A Lauren respondeu aqui o quê? Ah, gente, não, ó. Ela não tá legal de saúde mesmo. Algo aconteceu e ela esqueceu de avisar aqui. Inclusive porque problemas de saúde é difícil da gente prever e conseguir avisar. Ela disse aqui no WhatsApp... Gente, vocês estão aí? Vocês falem comigo, que eu tô falando com a bolinha aqui, eu já passei dessa fase, eu não aguento mais. Estamos. Eu acho que a gente pode falar para ela que tudo bem ela gravar. O que vocês acham? Acho que é uma boa ideia. Ela já preparou as coisas. Eu acho que a gente pode fazer isso. Estão de acordo? Ok, se ela conseguir, puder, se não. O que a gente podia fazer, Carla? Porque é o último. Podia falar do capítulo um pouco, né? Acho que a gente podia conversar sobre aqui, mesmo que ela grave, né? Eu acho. Porque aí também, se ela tiver que fazer sacrifício para isso, não vale, né, gente? Que a pessoa já tá doente, ainda tem que mexer com isso. Vocês esperam só eu pegar meu livro ali, rapidinho? Sim. E quem quiser ir começando, pode ir começando. Só para entender, a Natália falou do 12, né? Ela Cura o falou amor redentor? Não, eu falei Ou do falou 13. do último? Ela Não, falou do do 13. Falou do 13. É. Tá. Inverteu, né? Tá bom. Então, peraí. Peraí, vai começando aí. Deixa eu só pegar meu livro ali. Uma coisa que eu achei nesse capítulo legal, vou abrir aqui minha câmera, é que ela
falou, resgatou a parte da codependência, né? Que os grupos de autoajuda usam muito esse conceito e que eu achei bem interessante, que ela fez uma avaliação que a autorrecuperação é individual, apesar dos membros estarem em grupo, né, dividindo suas dores, as dificuldades, mas também o apoio. E que, para isso, a comunidade acolhedora, ela funciona bastante, né? Então, eu achei bem interessante isso daqui que ela fez, que, de fato, até aqui em Brasília, os grupos de apoio são bastante atuantes. Eu não sei como é que está atualmente, mas tem um público bem cativo, assim. Não sei a experiência de vocês com relação a isso. Mas ela faz um resgate com relação à espiritualidade, à questão da oração, que numa sociedade que é tão racionalizadora, né, para tudo, que a ciência passou a ocupar um lugar assim de privilégio mesmo, muitas vezes a desconexão ela é muito grande, né, com relação às questões espirituais. E aí ela fala que o processo de perdão, reconhecimento, parte a partir daí, né, com esse encontro que é muito individual, né? Eu achei bem legal essa parte. Aí ela fala sobre o cinismo também, que eu achei bem interessante. E eu relembrei de algumas pessoas que agiam com cinismo, né? E o tanto que é desconfortável o uso do cinismo. Ele pode ser uma estratégia bem interessante, né? Às vezes até no trabalho, para lidar com algumas dificuldades, mas você conviver com uma pessoa que tem a questão do cinismo, né? O tempo todo ela fazendo esse tipo de ação, assim, é como se não levasse a sério. Na verdade, é como se fosse tá rindo da situação, né? E não tem, talvez, uma conexão muito direta, né? Não sei se você ouviu, Carla, falando do cinismo, né? Que ela fala que é a nossa maior barreira diante do amor, que ela se enraiza em dúvida e desespero. E que eu falei que pode ser uma estratégia diante do trabalho, por exemplo, uma estratégia de defesa, mas que isso não cria uma relação positiva e confortável, né? Não. E aí, nessa parte que você está trazendo, eu fiquei pensando quando eu estava lendo o seguinte: vamos lá, gente, psicodinâmica do trabalho feminino, certo? Olha o nível de contradição que a gente vive. A gente tem uma narrativa, uma lógica de que nós precisamos ser verdadeiras para com o amor, que nós precisamos, né? Não só nós, eu não estou discordando disso. Só que quando a gente vai para a realidade de trabalho, uma das principais defesas, e aí isso está sendo trazido pela literatura o tempo inteiro, é o cinismo. Tanto que virou, a gente tem uma coisa, uma ideologia defensiva do cinismo social, né? Porque aí não é mais só uma defesa que acontece no trabalho, é uma ideologia defensiva, como o Emílio Facas traz para a gente. Então, assim, como é que a gente, que está subjetivado por um trabalho, subjetivado numa lógica que diz que, ok, o cinismo é caracterizado por enxergar a contradição e negar o contraditório, né? Como é que a gente que está subjetivada para trabalhar numa situação dessa fica face a essa ambivalência permanente? Porque a gente é socializado para amar, para se doar, para se dedicar, não, por um lado. Por outro lado, o trabalho é subjetivante, tá? Sendo subjetivante, ele também faz parte da construção de quem nós somos. Em que ponto que as mulheres ficam quando trabalhadoras, e principalmente quando trabalhadoras num contexto de trabalho produtivo, não só num contexto de trabalho reprodutivo, embora o trabalho reprodutivo seja cínico pra caramba também, mas num contexto de trabalho produtivo, como fica essa situação? Né? É uma das coisas que a gente precisa começar a pensar em como investigar, porque é uma outra categoria de mal-estar. E aí, não é só como fica essa situação, é que assim, o que a gente tem visto? Um processo, a gente tem visto nos consultórios, e essa narrativa está aparecendo em muitos colegas têm trazido isso para a gente, muitas publicações também, que é uma narrativa de utilitarismo das relações. Como se uma relação humana, principalmente nesse momento, gente, em que as mulheres já foram machucadas demais, em que a gente, né, tem lutado aí por direitos iguais, mas a coisa em algum momento ela tá meio, sabe, ela tá meio distorcida, porque a gente tem ido para uma espécie de virilização do nosso comportamento face às relações. Não tô falando só relações de amor
românticas, não, tá? Heteronormativas, não. Falando das relações como um todo. São relações utilitaristas. Mesmo com os filhos, às vezes. Né? Que é uma outra, digamos assim, do meu ponto de vista, é uma outra ética a relação com o filho. E eu fico me perguntando o quanto que o mundo do trabalho não está moldando esse jeito da gente funcionar. Né? Falo isso muito por mim, beleza, porque lidei muito com essas questões, né? Vou olhar, vou esmiuçar as relações humanas, as relações de amor, como se eu estivesse esmiuçando uma relação de trabalho. Porque é difícil a gente se subjetivar pelo trabalho, afinal de contas, não é? Sim, com certeza. E aí, uma coisa também que ela falou no final do capítulo, que eu achei bem legal. Não, Gi, abre aí, que de verdade tá ruim ficar sozinha aqui. Muito obrigada. Alguém na sala. Não, uma coisa bem legal também, que tem muito a ver com o que eu tenho lido e estudado, né? Bem no finalzinho do capítulo, ela fala sobre a questão do desejo de ser poderoso, né? Que se enraiza no medo, na verdade. Então, o tempo todo a gente está provando que é capaz, que a gente dá conta. Assim, acho que é uma dinâmica social que nos exige muito, né? Então, ela fala: o poder nos dá a ilusão de termos triunfado sobre o medo, sobre nossa necessidade do amor. Eu achei bem legal mesmo, que a gente tem muito apego ao poder. Aí dizia Jung que onde tem poder não tem amor, onde tem amor não tem poder, né? Você tem que escolher uma das duas coisas. Eu falei para vocês do livro do Byung-Chul Han? Falei, né? Falou. Como sugestão do próximo A semestre. agonia do Eros, falei. Amor é poder, não poder. Não, amor é não poder, poder. Amor é não poder, poder. Liliane, você é muito exagerada, não tem nada demais aí. A Lili falou que não ia abrir a câmera, que tava difícil hoje. O que mais, gente? Acho que ok. Eu particularmente... Fala. Eu particularmente eu não gostei dos últimos 2 capítulos, mas... Fala, Lili, por quê? A Lili tá ministrando a disciplina Amor e Relações Amorosas. Mas o que eu marquei aqui, que eu mais gostei desse, especialmente, que a gente está discutindo, foi a questão do amor como possibilidade de derrotar o medo. De como, em alguma medida, as relações elas vão assim deixando a gente num lugar frágil, num lugar vulnerável, mas, ao mesmo tempo, elas são uma fonte de vida, né? Nessa perspectiva assim, da Bell Hooks, e de alguma forma elas nos estimulam a enfrentar a vida, a estar vivo, a lidar com as dificuldades. Então, num contexto onde que ter medo é recuar, né? Não se dispor a investir no outro, a se dedicar a uma relação, o amor ele vem como esse contraponto, essa possibilidade de vencer o medo. E aí a gente falou até em alguns capítulos anteriores de como essa nossa cultura atual ela é muito baseada no medo, né? A gente tem medo de sair, a gente tem medo de dar bom dia para um estranho, porque a gente não sabe o que pode acontecer, a gente tem medo de estar enquanto mulher, né, na rua. Então, tem uma série de situações que fazem com que a gente viva no estado de alerta. E eu achei interessante essa perspectiva de pensar o amor como um contraponto, como uma possibilidade de vencer essas barreiras do medo que são tão presentes na sociedade. Eu fiquei interessada... Bia, você ia falar? Eu fiquei interessada em saber por que você não gostou. Porque eu acho que fica muito assim... Eu achei bem humanista, vamos dizer assim. Então, é uma leitura que eu não me identifico muito. Eu acho que fica num lugar comum. E eu particularmente, eu gosto sempre de algo assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Assim, eu gosto de ler e ir encontrando esses estalos, esses insights. Eu gosto mais desse percurso na leitura. E aí... Você achou que a Bell Hooks está um pouco óbvia para você, entendeu? Eu te entendo, não julgo. Não julgo, eu te entendo. Se eu estivesse aí no nível que você está, eu já estaria também meio assim,
tá um pouco, Não, isso tá um pouco muito óbvio. não é bem isso, mas é por aí. Não sei, assim, talvez a gente esperasse um grande finale para o negócio, né, para o livro, mas eu acho que o livro é todo tão epifânico, é tanta sacada que a gente vai tendo no livro inteiro, que, não sei, também eu acho, eu tô falando por mim, tá? Eu acho que da minha parte seria exigir um pouco demais, porque é um livro que mobiliza o tempo todo, né? Ela não guarda a coisa para o grande finale, assim, ela é muito generosa, o livro. Tem que pensar por isso, eu pensei por esse lado também. Ela é muito generosa o livro inteiro. Né? Então, assim, ela não ficou ali fazendo uma lógica de escassez, do tipo, vou deixar o melhor para o final. Não, ela vai distribuindo o melhor ao longo do livro todo. Então, realmente, esses 2 capítulos, sei, talvez eles pudessem até ter sido um só, né? Talvez pudesse ter juntado os 2 num só, mas aí, né, gente, a gente que está do lado de cá conhece a lógica das editoras, sabe como esse processo funciona em termos econômicos. Então, assim, às vezes está com o livro lá, está com um capítulo lá bonitinho, aí vem o editor e fala, não, vamos dividir em 2, porque é bem assim que a gente sabe como é. Gente, mais alguma coisa? Eu queria falar só sobre a questão. Esse livro eu tive vários insights assim pessoais de histórias de vida, de histórias de relacionamento. E assim, eu achei que foi bem interessante, porque a gente pôde pensar e até explicar questões que às vezes não estavam muito visíveis assim. Então eu achei bem legal. Sim, eu também compartilho disso. Eu acho que para mim sempre me remeteu muito aos afetos dos atendimentos na clínica, por exemplo, né? Então, consegui entender mais as dinâmicas, entender algumas coisas que os clientes estavam me propondo ali também, né? Até hoje, falando de cinismo, fiquei pensando numa coisa que aconteceu essa semana. Então, acho que trouxe essa reflexão, assim, para mim também. É um livro muito de tomada de consciência mesmo, eu acho, gente. Eu elaborei muitas coisas, assim, fiquei reflexiva demais sobre todas, principalmente sobre essa coisa que eu compartilho com vocês, assim, de como é difícil quando a gente vai entrando em determinados lugares, né, lugares de trabalho mesmo, a gente se manter fora dessa lógica de potência, de poder e de virilidade também, porque a virilidade, ela diz do poder, né? Então, fora dessa lógica de virilidade, quando você tem um mundo profissional que te convoca a ser assim para que você possa assumir postos de liderança, para que você possa, no fim das contas, subir na carreira, né? Então, eu lembro de uma entrevista muito interessante, assim, da Ivete Sangalo. Ela é casada com um homem mais novo que ela, né? E, gente, desculpa que tá uma barulheira aqui. Meu pai e o Renato tentando organizar a internet. Então, ela é casada com um homem mais novo que ela, e aí a repórter pergunta assim para ela, como é que é essa relação dela ser uma pessoa tão poderosa e ele, não sei, né? Sim, ok, um nutricionista super famoso e tal, mas não é a mesma dinâmica. E eu já achei engraçada a pergunta, né? Como é que a coisa é percebida? A pergunta em si já contém uma, né? Às vezes eu falo com os repórteres, eles vêm falar comigo e eu falo assim, não, sua pergunta tá errada. Essa pergunta está errada. Assim, como as mães podem fazer para trabalhar melhor sem creche? Ou não, sua pergunta está errada. Quem diz que elas têm que trabalhar melhor, né? Isso assim, tá. Mas, enfim, eu já achei a pergunta esquisita. Mas toda a resposta dela foi muito interessante, porque ela de algum jeito diz isso para o repórter: sua pergunta está errada. Quando nós estamos lá, eu e ele, não é essa Ivete que você está vendo aqui, né? E não é ele o nutricionista. É uma outra relação que a gente faz todo esforço para não deixar que seja perpassada por isso. Então, não tem essa questão de quem pode mais. E eu achei uma resposta super amorosa da parte dela, assim, né? Não, quando a gente está lá, aqui, lá eu sou a pessoa, aqui eu sou a personagem. Isso aqui não é quem eu sou, né? Isso aqui é uma coisa que eu represento, é o meu trabalho. E eu achei muito bacana como ela demarcou, assim, ó, por mais que o trabalho invada a vida de muitas maneiras, isso aqui é meu trabalho. E é difícil, né, gente? Quando a gente é mulher e a gente vai conseguindo se colocar no mundo com base, assim, com um alicerce profissional, que sei lá, foi o meu caso, você dá 3 passos para trás, entender que numa relação não é isso, não é sobre isso, na relação você não é doutora, na relação você não é a pesquisadora que sabe
pra caramba. Na relação, você não é a referência da coisa inteira. Na relação, você não pode entrar com isso. Considerando que o trabalho é subjetivante, que a gente se coloca no nosso espaço, né? Que a gente conseguiu se projetar no mundo muitas vezes em função desse trabalho, em função desses títulos, e que a gente precisou disso, né? Porque a gente não tem a coragem e a empáfia de fazer igual os meus colegas aí às vezes fazem, que sabem de nada, ficam estudaram o negócio 20 minutos e falam como se estivesse dentro da temática há 20 anos. Ai, meu Deus do céu, não aguento. É difícil, é muito difícil a gente conseguir abrir mão desse lugar para fazer esse exercício aí, de ser acolhida, de fazer a troca. Para mim foi muito difícil. Né? Ter conseguido estar numa relação, me casar de novo. Teve muita bateção de frente, porque era invocar essa autoridade o tempo inteiro. Não, tipo, quase chegar e falar assim, você não sabe com quem que você tá falando, né? Mas é complexo, é uma coisa muito difícil. Eu levei isso para terapia centenas de vezes, né? Olha, de você estar, você conseguir se colocar num lugar sem ser autoridade, quando no fundo você construiu o seu lugar no mundo baseado numa autoridade. E é isso, para a gente construir o nosso lugar no mundo profissional, a gente tem que se tornar autoridade. E muitas vezes é esse lugar no mundo profissional que vai dar para a gente um lugar na vida, né? É muito complicado. Eu estava conversando com uma colega professora outro dia, e a gente estava falando assim, o que tem de comum entre as professoras universitárias, que estão, né, no topo da carreira. Primeira coisa que tem em comum é que a maior parte delas está no segundo casamento, terceiro casamento. Das que estão casadas, não é o primeiro casamento. Da maior parte delas. Principalmente as que são da minha geração. A maior parte das que estão casadas não estão no primeiro casamento. E a maior parte delas não está casada. E não é que não está casada só. Não está em nenhum relacionamento. Porque é quase como se as coisas fossem incompatíveis, sabe? E acho que especialmente no Brasil. E assim, isso dados, a gente tem dados, esses dados demográficos, não é coisa que a gente acha, a gente sabe. Então, assim, a carreira que dá muito poder para a mulher, que dá para ela um lugar de fala e tal, é quase como se ela fosse incompatível com uma relação. Aí a gente sempre diz, porque os homens não aguentam. Será? Eu não acho que é só isso. Sabe? Eu acho que é muito isso, mas eu não sei se é só isso. Sinceramente, eu não sei se é só isso. Enfim. Fala, Lili. Gente, bom, então eu acho que hoje a gente vai ter mesmo uma reunião mais curta. Depois, se Lauren tiver condição, ela vai gravar a apresentação e mandar para a gente. Se ela não tiver condição, tá tudo bem, porque, né, a gente sabe que é final de semestre, tá todo mundo meio sequelento. Eu tô mega cansada, nossa. Então vamos encerrar um pouco mais cedo. Lembrando, véspera de feriado, então, a gente não tem reunião. A gente passou as apresentações do dia 6 para o dia 13 e as do dia 13 para o dia 20. Tá bom? Moisés, você quer falar, amado? Sim, eu quero falar, só porque tinha apresentação também do capítulo do livro da Frederic. Quem vai apresentar? Você? Eu. Uai, eu tô aqui perguntando tem um tempão. Tem mais alguma coisa? Eu tô Não, então, bem... mas é porque eu achei que era mais alguma coisa sobre essa apresentação. Não, desculpa, não, desculpa. Não, querido, não faz todos os descontos aí, que eu já tô assim. Vamos para peraí que eu fechei a câmera sem querer. Vamos para sua apresentação, então, desculpa, Moisés. Não, tranquilo, vou compartilhar aqui, vocês me avisam se der para ver. Tá compartilhando já? Ainda não? Tá dizendo que eu não tenho permissão para compartilhar. Se eu mandar o link aqui, alguém consegue compartilhar para mim, por favor?
Alguém consegue, gente? Espera aí, Moisés, que eu não estou conseguindo abrir. Espera aí só um pouquinho. Acho que agora apareceu aí para vocês, né? Não, espera aí que eu estou tentando abrir. Espera aí só um pouquinho. Sim, tá aparecendo. Conseguiu? Agora, a página do Canva. Pronto, apareceu. Só não estou conseguindo, tipo, projetar ele grande. Só lá embaixo, do lado da interrogação, vê se você consegue fazer tela... Aí. Tá, beleza, vamos lá. Tinha ficado com esse capítulo aqui, que é o último, né, do livro da Frederic, e aí é sobre colonização e cristianização, e fala um pouco sobre a questão, tipo, da colonização dos europeus no Novo Mundo, né, enfim, nas Américas. E aí, passando aqui para o primeiro slide, trazer um pouco sobre as principais causas, assim, tipo, da perseguição às bruxas que aconteceram nas Américas, a partir dessa perspectiva, então, eurocêntrica, essa perspectiva do colonizador e tal. E é uma perspectiva, primeiro, paternalista, que condenava muito o uso de coisas que tinham nas Américas que não tinham na Europa, como, por exemplo, algumas tanto rituais quanto também processos de ervas medicinais. Opa, parou a transmissão? Parou. Parou. Deixa eu ver aqui. Voltou. Agora foi. E aí, dentre eles, tem os unguentos, que eram utilizados pela civilização do Peru, né, civilização Inca, e eles usavam isso como um ritual e tudo, e os europeus, então, quando chegam, vê isso como uma prática de magia, como algo que não deveria ser feito e tal, e começam a tratar os povos nativos como os povos que não têm razão, povos que simplesmente, tipo, vivem de uma forma animalesca, de uma forma não racional. E aí, junto a isso, eles trazem também a questão da prática do canibalismo e da sodomia como uma forma de, isso não é racional, eles são, tipo, muito brutos, tal, pessoas que agem muito pelo impulso, pelo instinto, não sei o quê, e toda essa visão de que, não, nós, europeus, chegamos aqui, temos a razão e tal, isso não pode ser feito, porque de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa religião, isso é errado. E aí, a partir disso, então, assim como foi na Europa, essa caça às bruxas dentro das Américas foi um processo de desumanização. Então, traz também uma forma de repressão, e essa repressão ela vinha para tipo justificar muitas coisas, dentre elas, principalmente a escravidão, porque os povos nativos foram escravizados brutalmente e também mortos de forma muito brutal, que aí vem o genocídio em diversos países dentro da América Latina. E, por outro lado, essa caça às bruxas ela não destruiu tipo a resistência desses povos colonizados. Então, eles mantiveram ainda o vínculo com a terra, com as suas religiões que já existiam, que estavam ali já naqueles locais, e com a natureza, porque boa parte dessas religiões, tipo dos povos que já estavam lá, tinham uma ligação muito grande com a natureza, com a terra. E aí isso surge, então, como uma resistência anticolonial, uma resistência também anticapitalismo, até porque esse processo de escravidão vinha para que gerasse ainda mais riqueza para, tipo,
os europeus, para as pessoas que estavam ali para fazer uma expropriação de todos os produtos que estavam dentro do continente. E aí essa resistência à destruição também parte a partir do universo social e físico. E aí, então, essa nova era tipo, de expansão da Europa, ela parte de alguns princípios que eles traziam sobre superioridade em relação aos povos que já existiam, que já estavam ali. E essa superioridade, ela era uma superioridade étnica, cultural e religiosa, trazendo termos como tipo, são canibais, são infiéis, raças monstruosas, adoradores do diabo. Então, essa questão de que, tipo, a magia e tudo isso estava relacionado, o próprio canibalismo e a sodomia, ao diabo, trazendo um modelo etnográfico ali muito eurocêntrico, né? E aí teve perguntas, tinham investigações sobre esses povos deveriam ser considerados seres humanos ou não. Então, tipo, uma campanha ideológica de que eles eram representados apenas como animais e muitas vezes também como demônios. E aí, então, o que acontece nesse processo de colonização? O que eles fizeram com esses povos? A proletarização, como eu estava falando agora há pouco, expropriação, então, de todas as riquezas, de tudo que existia ali, no sentido de que, tipo, uma apropriação ilegal, totalmente legal e definitiva dos bens, das propriedades que estavam ali e que pertenciam primeiramente àqueles povos. Um medo generalizado, porque essas pessoas, né, tipo, não possuíam formas de defesa, não possuíam armas, enquanto que esses europeus chegaram lá com armas extremamente, tipo, letais e a pessoa não podia se defender de forma alguma. Além disso, o controle dos corpos. Então, até em relação a isso da sodomia e tal, tem um pedaço do capítulo que fala sobre a questão da homossexualidade que já existia. E aí os europeus vieram e falaram, não, isso é errado, tal, isso não pode ser feito. Então, esse controle do corpo se tem a partir disso ali no começo e tal. E também no processo de proletarização e de escravização, as pessoas passam a ser totalmente passivas e a atenderem só aquela, tipo, vontade dos senhores, vamos dizer assim, entre aspas. E aí, como que esses povos, eles eram vistos, né? Então, eles eram vistos passivamente, então essa passividade indígena, como apenas auxiliadores nesse processo de conquista de um novo espaço, de um novo território, desprovidos completamente de razão, até a questão do próprio idioma também, né? Então eles chegam e ensinam um idioma para aquelas pessoas, e aí muitas partes dentro do capítulo falam também que esse idioma que os povos nativos aprendem junto com o processo de colonização, também tipo de cristianização, eles usam para xingar totalmente essas pessoas que vieram para tipo, colonizar e fazer um processo mesmo tipo de rebelião, sabe? E aí vem também depois a questão de que são animalescos, funcionam apenas como tipo burros de carga, estão ali simplesmente para fazer um trabalho braçal. E aí até lendo o capítulo eu lembrei de uma música, não sei se vocês já ouviram tal, mas foi lançada recentemente, chama This Is Not America. E aí é um cantor, tipo, se não me engano ele é porto-riquenho, que faz uma crítica a uma música que existia antes, que era, tipo, This is America, e trazia uma retratação só dos Estados Unidos. Então, tipo, toda a questão que a gente sabe, todo mundo quando vai falar de América fora, tipo, da América Latina, se refere apenas aos Estados Unidos, e não aos outros países que compõem a América, tanto a América do Sul, a América Central, na América do Norte, o México e o Canadá. Muita gente fala, norte-americano. Também não é norte-americano, é Estados Unidos. Deixa eu falar rapidinho, Matheus, ó, Moisés. Ó, primeiro, só para você lembrar de colocar um tio aí no Razão, quero dizer que os slides ficaram lindos também. A gente esperava isso de você, tá? No caso, lógico. Não que a gente não esperasse dos outros. Ficou muito lindo. Sobre o que você está falando, estou tentando achar aqui no Instagram que hoje esse cantor aí se manifestou aqui, alguém compartilhou, não sei quem foi, falando de como foi a escolha do nome dele. E que aí, quando ele vai falar com a gravadora, aí ele fala o nome dele.
né, inteiro. Aí quando ele vai falar com a gravadora faz opção por um nome que seja muito próximo de um nome estadunidense, apesar dele ser porto-riquenho. Agora eu estou tentando achar aqui. E a outra coisa que eu também estou tentando achar aqui, assim que eu achar eu vou te interromper, é um podcast novo, que está todo mundo compartilhando, vocês ouviram falar? Eu não estou conseguindo lembrar o nome, que vai narrar a história do Brasil do ponto de vista das pessoas negras. Muito massa. Eu não salvei ele no Spotify. Vou procurar, tá? Assim que eu achar, eu te interrompo aqui. Sim, tranquilo, pode mandar aí no chat. E aí, enfim, né, tem um pedaço dessa música dele que fala, tipo, o facão ele não serve só para cortar cana, mas também serve para cortar cabeças. Então traz esse processo também de, tipo assim, os povos nativos, eles eram vistos apenas como ali, vamos cortar cana e tal, e não sei o quê, mas na verdade não, né, eles se rebelam e tipo, beleza, vamos pegar esse facão aqui e a gente vai matar esses colonizadores filhos da puta aqui. E aí, continuando, é o último slide até já, na verdade. Dentro do capítulo, a Federici traz que foram as mulheres que defenderam de uma forma mais, tipo, aguerrida, mais ferrenha, o antigo modo de existência, que já estava ali, os costumes, a própria cultura, as religiões locais também, e que se opuseram totalmente a essa nova estrutura de poder trazido com o processo de colonização. E aí ela até coloca aqui, né, que provavelmente devido ao fato de serem também as mais afetadas. Então essa citação está aí na página 400 para vocês verem também e tal, depois quem quiser. E entra muito no que já foi falado, né, desde o início de todo o semestre, todos os outros capítulos também do livro. Parou de compartilhar de novo. Mas enfim, é o último capítulo já. O último slide. E traz essa recapitulação, né, de que, tipo assim, as mulheres são as que mais sofreram, né, nesse processo tipo de colonização, nesse próprio processo também de caça às bruxas, porque muitas vezes eram as mulheres que estavam ali relacionadas com os rituais dentro das culturas, tanto Inca, cultura Maia, e aí, tipo, elas perdem essa posição de estou ali no poder, realizando, tipo, meus rituais, para serem totalmente submissas numa cultura, numa relação em que o homem é extremamente, tipo, o foco, ele é ali o senhor de tudo, e a mulher tá só, tipo, olhando e falando, É isso, galera. E eu acho interessante resgatar isso aí, esse capítulo. O que para mim, uma das coisas mais interessantes nesse capítulo era o poder de... Não é poder de fogo, né, gente? Mas a capacidade das mulheres de enfrentarem também. Porque a gente é sempre colocado como passiva, né? Na história. Ficou vendo, não aconteceu nada. E não, elas foram para pancadaria também. Várias vezes a gente foi para pancadaria. Não que eu acho que isso seja o melhor caminho, mas é um caminho também, né? Não dá para dizer que deslegitimar totalmente quando a gente cai, quando a gente tem necessidade de fazer isso. Volta para o mundo do trabalho. Mesma coisa. Quando a gente bate mais pesado, nossa, né? Aguentar a pancada, beleza, mas o dia que você resolve falar mais firme, ontem eu estava numa reunião, Marina Maia acho que também estava nessa reunião. E aí eu só falei assim, olha, eu quero isso para quarta-feira. Ontem foi segunda, né? Falei, tá, mas eu quero isso para quarta-feira. As pessoas estão tão desabituadas a ver uma mulher a falar assim, né? Eu quero isso para tal dia, mesmo estando num cargo de gestão, porque assim, será que seria possível? Cara, não sei se seria possível, dá seu jeito, eu quero isso para quarta-feira, né? E aí depois a pessoa veio perguntar se eu estava nervosa, porque sempre que a gente se impõe, como a gente é tão deslegitimada nesse lugar de pegar facão, de cair na briga, né? A gente só tá legitimada quando a gente se torna uma coisa meio icônica, assim, né? Uma Joana d'Arc, que aí acabou sendo tratada como santa, ou como é que é o nome, gente? Ou uma Maria Bonita. Tem que ser colocada num lugar icônico, para não parecer que é algo que pode ser comum e que pode ser para todas nós, né? As meninas colocaram aqui no chat, o projeto que eu estava falando era o projeto Querino. Eu não sei se é esse mesmo aí, Maia, se um é um outro. Acho que é, né? Não sei.
que tá todo mundo falando Projeto Quirino. O ator aqui, o vídeo que ele fez, eu não achei, mas quando eu achar, eu mando lá no grupo para vocês. Gente, eu esqueci mais alguma apresentação ou a do Moisés é realmente a última? É a última mesmo, Carla. Nossa, minha cabeça de falar. Bom, então realmente encerramos um pouquinho mais cedo, porque vou correndo lá para a reunião da SNPM. Quem levantou a mãozinha? Giz. Oi, Carla, bom dia. Bom dia, querida. Eu tenho uma pergunta sobre o artigo que é para a gente entregar aquele aluno de estágio de bacharel no final de semestre. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você espera, sobre a escolha de tema, porque eu estou um pouco perdida nessa questão. Você está trabalhando com quem? Na verdade, eu estou no grupo da Júlia, só que até agora a gente não mexi em nada. Tá. A ideia é assim, qual que é a ideia desse produto, né? A ideia é que seja um produto que sirva para alguma coisa depois, não é para escrever só por escrever, tá? Então, o que que eu vou fazer igual a mesma, vou fazer com você a mesma coisa que eu vou fazer com a Natália, que está com o Paulo. Vamos marcar uma conversa nós três, eu, você e Júlia, e aí, Natália, eu, você e o Paulo, para a gente decidir um encaminhamento, porque a ideia não é que seja algo super custoso para vocês, é que seja algo que dê para aproveitar, que faça sentido em função do que vocês fizeram ao longo do semestre inteiro, tá certo? Mas aí não sei o quê, talvez não seja nem um artigo, porque se não fizer sentido escrever um artigo, em função do que vocês... Tá bem, acho ótimo. Vamos tentar marcar Obrigada. isso logo amanhã. Amanhã eu tenho aula de manhã. Tá, deixa eu dar uma organizada na agenda aqui. Eu tenho que marcar a reunião com a Rayane também. Vamos ver se a gente consegue marcar logo tudo amanhã e já resolvemos isso. Pode ser? Pode sim, tá ótimo. Obrigada. Então, beleza. Pode sim. Gente, mais alguma coisa? Dúvida, questão? Não? Então tá bom. Nos vemos no dia 13. Aproveitem aí o feriado para terminar de fazer os trabalhos e dar uma descansada. Se der. Beijos e em pé.